sem mais delongas. Pessoal, uma boa tarde. Hoje é 17 de agosto de 2023. Estamos aqui com mais uma edição do Ciência pela Natureza. Hoje, recebendo aqui Roberto Fusco, um grande pesquisador dos grandes mamíferos. Ele vai contar um pouquinho para nós aqui essa história toda, além da história da vida dele, um pouquinho, e as curiosidades que a gente vê aqui. Então, Fusco, muito obrigado pela sua participação e presença aqui. Então, né, introduzindo aqui o Fusco um pouquinho, depois a gente vai falar, eu estou com os materiais dele aqui abertos para a gente ir conversando, mas Fusco, peço a gentileza que você se apresente um pouquinho, resumidamente, aí, teu currículo de vida e de profissão aí. Bom, primeiramente agradeço aí pelo convite, Rafa, prazer estar aí, estar colaborando também com esse projeto de vocês, muito bacana mesmo. E, bom, meu nome é Roberto Fusco Costa, mas todo mundo me chama de Fusco. Sou biólogo, me formei lá na Federal de Santa Catarina, na UFSC, e depois de lá eu fiz mestrado, sempre seguindo a carreira mais de pesquisa, né? Então, mestrado lá na Exalc, depois doutorado lá na UFPR, aqui na UFPR, na verdade, que eu estou te falando de Curitiba, né? Na Federal do Paraná, e o pós-doc também aqui na Federal do Paraná. Toda a linha de pesquisa que eu atuo desde então, desde a graduação ali, é voltado para pesquisa, ecologia e conservação da vida selvagem. Então, já fiz bastante estágio em graduação, tudo envolvendo fauna, tartaruga marinha, parte terrestre, e é isso, tem uma história aí. Maravilha, maravilha. E hoje, basicamente, você está atuando focado nesse programa, né? Às vezes a gente fala projeto, mas eu gosto muito eu até gostaria que você falasse um pouco do porquê do programa e não projeto. Sim. Então, é o Programa Grandes Mamíferos da Mata Atlântica, né? Isso, da Serra do Mar, da Mata Atlântica, e atualmente eu estou coordenando esse programa, que teve início em 2018, mas ele é resultado ali de uma trajetória de pesquisa e conservação na região da Serra do Mar, na Mata Atlântica. Então, desde 2005, que eu atuo aqui na região, comecei lá na Ilha do Cardoso, com mestrado, e desde então, estamos trabalhando aqui nesse maior remanente de floresta atlântica do Brasil, que pega toda a região costeira do Paraná e São Paulo, que é um grande bloco contínuo de floresta, né? Uhum. Então, aí surgiu a gente começou a trabalhar na Ilha do Cardoso, com a população de Jaguatirica, através do Instituto de Pesquisa Cananéia, que eu sou associado, que é uma ONG, que trabalha com isso, trabalha com educação ambiental também, e depois depois do trabalho do mestrado lá, a gente veio para o continente, onde eu fiz meu doutorado, comecei a morar em Curitiba, casei com uma curitibana, também é bióloga, a Bianca, e aí a gente desenvolveu os trabalhos nas reservas ali da SPVS, na região de Guaraqueçaba, do Salto Morato, e a gente notou a importância de desenvolver o trabalho em larga escala, né? Uhum. Porque esses bichos, eles ocupam áreas que extrapolam o limite de uma unidade de conservação. Então, a gente queria entender onde eles estavam, né? Principalmente quem que é esses bichos. Onça pintada, onça parda, a anta, o queixada, todos esses mamíferos de médio e grande porte e ameaçados de extinção. Aí a gente começou a explorar todo o território, a fazer uma busca investigativa aí de ocorrência do bicho em toda a região. E aí com o trabalho do pós-doc, com base em entrevistas que a gente fez em toda a região, surgiu a ideia do programa, desenvolver um programa com várias linhas de ação, que é o monitoramento em larga escala, que é esse monitoramento que a gente faz em todo o território, dentro e fora de unidade de conservação, e também com um trabalho de coexistência humano-fauna, vista investigar potenciais conflitos para poder mitigar esse tipo de conflito, né, entre o humano e a vida selvagem, e também de engajamento da comunidade local, engajamento das instituições, de pesquisadores, tudo em prol de um objetivo comum, que é a conservação dessas espécies na Mata Atlântica aqui da Serra do Mar. Legal. Hoje eu estou, até em tua homenagem aqui à nossa conversa, com a camiseta do Parque Nacional do Iguaçu,
E lá a gente tem, né? Eu falo a gente porque eu faço parte aí do ICMBio e do parque. Todos fazemos parte do parque, pelo menos, né? Acho que esse é o espírito que a gente precisa realmente avançar enquanto paradigma da sociedade, que é o que se falou, a conexão, a coexistência ser humano-natureza. E os parques nacionais, as unidades, nós somos partes, né? Temos que fazer parte. E lá a gente tem o ONSAS, né? O projeto ONSAS do Iguaçu. Isso. Você teve já alguma atividade em conjunto, algum conhecimento, fez alguma coisa com eles lá? Porque você falou, né, dessa grande área de Mata Atlântica, Serra do Mar, que vai se espraiando não só ali pelo início que você comentou, na Ilha do Cardoso, para cá, e aí vai até o oeste paranaense, né? Como é que está essa conexão de vocês? A gente conversa com a equipe lá do Projeto ONSAS do Iguaçu. Tem alguns trabalhos que a gente está fazendo em conjunto, e é uma baita oportunidade, porque os dois projetos são em larga escala, envolvem territórios grandes, trabalham com espécies similares, e estão alojados em umas áreas prioritárias para conservação, né? Apesar de eles estarem opostos ali. Você tem o Parque Iguaçu, bem no extremo oeste, e a região costeira da Serra do Mar, que são os grandes blocos contínuos de floresta atlântica. Uhum. Aqui no meio você tem a fragmentação, né? Muito acelerada do hábitat, e a gente precisa ver uma maneira, não sei se isso vai se realizar ainda a curto prazo, mas uma conexão entre os lugares, né? Os locais. Acho que primeiro a gente precisa proteger bem essas populações residentes de onças, de grandes herbívoros que existem nesses locais, e depois, ao mesmo tempo, está pensando em conectividade, mesmo que seja próximo ali, né? Aqui tem a conectividade com São Paulo, um pouco para Santa Catarina, e lá tem a conectividade ali com o norte, também além da Argentina, você vai pegando todo o norte do estado do Paraná, Parque Nacional Ilha Grande, e depois conecta também com uma população lá de onças de São Paulo, que é o Morro do Diabo, o Parque Estadual Morro do Diabo. Então, esse é o desafio, acho que, principal aí depois para ir estruturando também uma proteção maior, uma recuperação aí, envolve restauração, né, de floresta e de fauna nesse meio interior aí, de que floresta de araucária, né? Sim. Não, legal você ter falado isso, porque já até me deu, não foi programado, mas é muito bom o teu ensejo aí para o assunto que é o assunto central da nossa conversa aqui, que é o objeto do meu estudo de tese, né? Eu estou estudando o papel das trilhas de longo curso enquanto ferramentas de gestão para conservação da biodiversidade. E aí, quando a gente fala de conservação, a gente também inclui aí reflorestamento, repovoamento, né? Numa maneira ampla, conservação, conexão recreativa entre a natureza e o ser humano, a sociedade, e num terceiro ponto, um pilar, a geração de renda, né? A partir dessas trilhas para as comunidades locais, para os municípios que passam, para as unidades de conservação. Então, basicamente, esse é o objeto do meu estudo, o papel das trilhas de longo curso na conservação das unidades de conservação. Eu estou focando um pouco esse recorte, mas ela amplia para as demais áreas naturais, então, na conservação e conexão dessas áreas com a sociedade. E aí eu começo, então, a te perguntar nesse sentido. Assim, uma pergunta já inicial básica, você tem conhecimento das trilhas de longo curso enquanto ferramenta de gestão? Você já teve alguma atividade junto com esse pessoal? Com quem? E aí a gente vai avançando nesse tema aí um pouquinho. Sim, as trilhas de longo prazo eu conheço. Conheço o pessoal lá do Rio de Janeiro, que teve essa iniciativa do Caminhos da Mata Atlântica, se não me engano. O Ernesto, né, inclusive, acho que é um dos coordenadores. Também tem aquele outro, a trilhas do ICMBio aí, que é coordenado pelo Pedro, não sei se eu me engano também. Rede Trilhas. Rede de Trilhas, isso, eu não lembrava o nome. A Rede de Trilhas, mas a gente ainda não teve oportunidade de
fazer algum trabalho ou traçar algum objetivo, né? Mas eu acho que tem um potencial ali como ferramenta para colaboração, para auxiliar em projetos de conservação, ou seja, de educação também, né? Envolvendo essa parte educativa também, participação. É uma baita de uma ferramenta, assim, que pode colaborar bastante com esse sistema, né? Mas não a solução. Não a solução, mas é uma parte dela, né? É como uma parte dela, não como a solução, porque ele é um caminho, né? Ele vai ser um caminho estruturado ali, onde é mais factível, de trilhas existentes, para pessoal visitar, para fazer trilha, e aí pode ser aí como uma ferramenta para ser utilizada também para amostragem ou levantamento de mamíferos dentro de um contexto maior. Uhum. É isso que eu queria te provocar um pouquinho mais, Fusco, enquanto aí especialista na área da pesquisa ambiental mesmo, né? Você citou o teu trabalho, decorrente do teu trabalho, você também tem iniciativas sociais, mas acho que o teu foco, né, é o ambiental, são os grandes, a fauna aí, né? E aí é isso que eu estou tentando buscar dentro das minhas curiosidades científicas, nesses 3 eixos, né? Basicamente os 2 eixos, social e ambiental, e aí o social eu acabo dividindo um pouco a parte de geração de renda, mas que também tem a ver com o ambiental. Mas o ambiental, o desafio é encontrar, então, dados interessantes que corroborem ou que questionem, né, ou que se interessem justamente por essa conexão das trilhas de longo curso com a conservação. Se o uso dessas trilhas são efetivas para a conservação, tem potencial, se você já teve alguma iniciativa, fale mais um pouquinho disso, assim, aqui você acabou falando, bacana que você trouxe o teu trabalho numa grande área, né, ou seja, tem tudo a ver com trilhas de longo curso, né, então você já teve alguma experiência, além dessas que você citou, do Caminhos da Mata Atlântica, da Rede Trilhas, de conhecer esses projetos, mas teve alguma experiência já conectada com eles? Eu tive alguma experiência já conectada com eles, com participação em entrevista também, só que eu não sei, as trilhas, ela tem um papel fundamental de acesso aos locais. Então, pensa o seguinte, se você tem uma trilha de longo percurso grande, que conecta várias áreas, isso vai ajudar muito no acesso dessas áreas, inclusive áreas que você não tinha lacunas de informação, por exemplo. Então, você utilizaria essas trilhas como uma ferramenta ali para você mostrar essas áreas, né, e usar aí também a participação da sociedade. Como? Através do turismo, por exemplo. Você pode alavancar o turismo ou as pessoas que estão usando essas trilhas, né, para participarem de coleta de dados. Dentro de um planejamento, é isso que tem que ficar claro, assim. É importante que esses levantamentos com o cidadão seja parte de um sistema planejado já, de levantamento por exemplo, de fauna, ou de aves, mamíferos, seja o que for, que isso seja planejado dentro do contexto, porque senão vira só coleta por coleta. Então, a gente coleta informações que não tem muita utilidade, assim. Então, se você quiser saber, tanto obter informações de riqueza de espécies, de monitoramento, se está aumentando ou diminuindo essas espécies ao longo do tempo, se as unidades de conservação estão sendo efetivas, tal. Então, como é que a trilha de longo percurso vai auxiliar nesse processo? É nesse sentido aí que eu acho que a gente precisa pensar como ferramenta, né? Uhum. Dentro de uma gestão, uma gestão por exemplo, de uma gestão de biodiversidade mais ampla, assim, Sim. Maior. Sim. Você citou a parte ainda da conexão social, né, que é bem importante. Eu até vou pegar um trecho aqui que você falou do acesso, né, quando você se refere ao acesso aos locais, é o acesso humano para a pesquisa, né? Para chegar nos locais. Quando você falou do acesso, me veio alguns trabalhos que até o próprio Parque Nacional do Iguaçu lá já encontrou, ou até caminhou alguma coisa nisso, que as trilhas também favorecem o acesso da fauna aos locais, né? Há alguns estudos que indicam potencial nisso, né?
de auxiliar que as onças caminhem por tais trechos. Isso. Né, que às vezes há um mito de que a trilha ela só vai afugentar, mas é possível ter uma trilha que também... Sim, sim, né? sem dúvida. A trilha, ela é útil para a gente acessar os lugares, e quando a gente acessa também, alguns animais, como grandes felinos, já foi demonstrado que eles utilizam, a chance de você detectar ele em trilhas é maior, então eles utilizam muito essas trilhas para se movimentar. Se não tivesse trilha, ele também estaria se movimentando ali, tranquilamente. Então, a trilha, quando ela é bem feita... Mas a trilha não afugenta, né? Assim, basicamente, ela vai afugentar, provavelmente, quando tem muita movimentação. Então, quando existe muita movimentação de ser humano, de gente, o tempo todo usando aquela trilha, provavelmente isso evita, né, faz com que o bicho também evite o uso da trilha. Uhum. Porque ele vai conseguir caminhar, por exemplo, de dia ali. Sim. Talvez à noite. Então, se tiver muito barulho, muita movimentação constante, aí pode ser que cause algum impacto na movimentação, não na população do animal. Mas naquele momento, ou você acha que num período maior, porque eu te dou um exemplo do Parque Nacional do Iguaçu, que a gente tem uma rodovia dentro do parque, né, uma trilha pavimentada com ônibus e carros passando. Isso. E ao passo que o projeto foi se desenvolvendo em qualidade de pesquisa e também outros projetos paralelos, aí vamos ler fiscalização ambiental, né? Isso. Ainda que o parque também eleve o número de visitantes e de movimentação naquela trilha, é óbvio, naquele momento do horário comercial, os bichos tendem a se afastar um pouquinho. Mas terminou a movimentação humana, eles utilizam a trilha da mesma maneira, então eles não se afugentaram da área, né? Não, eles não se afugentaram, eles não vão se afugentar da área simplesmente porque só tem uma movimentação de turista, né? Se você tem o controle e a redução de ameaça ao bicho, como é caça, invasão, cachorro doméstico, tem controle de todas essas ameaças, os bichos, teoricamente, vão se manter ali, eles não vão se afugentar, não vão sair da área. Uhum. A não ser que aconteça alguma ameaça ali com ele, com os filhotes, né, com a reprodução lá, alguma coisa que esteja acontecendo. Mas, normalmente, isso não ocorre só por movimentação de trilheiros, de trilha, que respeitam o local e tudo mais, né? E tem toda uma norma de uso de trilha, tudo estabelecido. E aí a gente foi até para dois extremos, né? Foi o que a gente citou, eu estou citando ali o Parque Nacional do Iguaçu, nessa trilha pavimentada que passa os ônibus, mas a gente, que nem é uma trilha de longo curso, porque ali são 9 quilômetros, né? Agora, falando em trilha de longo curso, que, né, tem aí a possibilidade de você pernoitar, fazer caminhadas grandes, você não vai ter grandes movimentações de qualquer maneira, né? Você vai ter uma movimentação mínima, claro, em alguns picos aí de dias e audiências, de momentos, mas a tendência é ter um padrão, né? E acho que é isso, acho que o que sobra são eu acho coisas que boas. a grande contribuição aí, no caso, você vai ter uma trilha, como eles já vêm fazendo. Você vai andar por locais, trilha de longo percurso, que vão passar por áreas que não tem muita fiscalização, por exemplo. A gente conhece que tem pouca fiscalização em várias áreas, várias unidades de conservação. Ou pouca ou inexiste. Então, um papel importante aí na trilha, com os turistas, é poder anotar potenciais ameaças. Uhum. Você está dando a trilha, viu um corte de palmito, anota. Viu invasão de cachorro doméstico caçador, anota. Né? Então, esse papel importante do trilheiro, quem vai fazer a trilha, pode ser importante aí como colaborar nesse mapeamento dessas ameaças também, além da observação de fauna, que eventualmente você pode ver rastro, ver aves, observar muitas aves, né? Agora, mamíferos é mais difícil, porque eles são muito discretos. Então, você vai ter esse potencial aí. Então, é uma ajuda, é mais uma ideia que se pode colocar como... Acho que com o advento da tecnologia, né, a gente consegue incrementar essa parte metodológica, né, de anotação, né? Isso. Vocês estão trabalhando hoje com alguma
algum apoio tecnológico nesse sentido? Estamos Além... trabalhando com o Smart lá, né? O Smart. Aquela ferramenta de monitoramento, de patrulha e fiscalização, que é utilizado no mundo inteiro, principalmente na África, na Ásia e América Latina. Deixa eu aproveitar para fazer pedir licença aí, fazer um recorte aqui. Eu tenho o costume de tentar deixar a nossa conversa bastante interativa. Legal. Então, ao longo do tempo que você está falando, Smart, o programa Grandes Mamíferos, eu estou procurando aqui na internet e eu vou deixando o link na conversa aqui para o pessoal no YouTube, para quem quiser acessar, né, posteriormente, conhecer esses links, esses projetos. E aí peço a gentileza de você, se você quiser, eu te mandei agora aí no teu WhatsApp a nossa conversa aqui, então tá o link da transmissão do YouTube e um resuminho aí do teu histórico, currículo. Se quiser caminhar para alguns grupos aí para participar agora, a título de experiência, assim, né? Alguns grupos da Grande Mamífero, lá do Parque, Guaricana, por gentileza, pode encaminhar eles aí para o pessoal acompanhar e interagir. E eu vou procurar aqui o Smart, eu estou com... O Smart seria smart.com? Como é esse? Seria Smart Conservation Tools. Que aí vai entrar certinho, porque se colocar só Smart, vai aparecer um monte de coisa, nada a ver. Tá, já vou procurar aqui. Monitoring and Reporting Tools, Smart Conservation Tools, ok. Boa. E aí eu coloco aqui na nossa conversa aqui. Aqui no Brasil, teve uma iniciativa, ou tem, né, uma iniciativa parecida com o Smart, né, que é o pessoal, acho que do Rio Grande do Sul, que criou um aplicativo de monitoramento, né? Ali, acho que começou com as rodovias, não foi? Tem um aplicativo com animais atropelados, né? Que é o urubu. Isso. Sim, é outra coisa. Mas digo assim, no ponto de vista da metodologia, né? Da tecnologia auxiliando. Auxiliar na coleta e sistematização dos dados, né? O do Smart é bacana porque ele é todo trabalhado para otimizar e melhorar a gestão da informação em unidades de conservação. Uhum. Então, você tem um sistema de coleta super prático, através do celular, que não precisa de internet, e você programa essa coleta de acordo com os objetivos da unidade. Então, isso facilita um monte, e você coletando essas informações depois vão ser conectadas ali com o teu computador, com o computador da gestão ali, que é também do Smart, o desktop, né? Onde você consegue sistematizar todas as informações e saem tabuladas. E Legal. você pode consultar isso, né? Em todo momento você pode consultar quantos animais foram observados, onde eles foram observados, quais as ameaças que foram coletadas, indícios, né, de invasão, corte de palmito, caçador, onde estava sendo isso em tempo real, né? E você consegue quantificar isso anualmente. Que legal. Você está participando desse Smart desde quando? Participando de implementação aqui na Grande Reserva Mata Atlântica. Já faz algum tempo, já uns 4 anos. E aí a gente, junto com a WWF Brasil, que é uma das grandes patrocinadoras nossa e apoio, a Fundação Grupo Boticário também, mas a WWF Brasil, que é responsável na América Latina da ferramenta Smart, da aplicação do Smart, né? Uhum. Então, a gente está usando, tentando implementar essa ferramenta em algumas unidades de conservação aqui já, estudo de caso, como o Parque Estadual Carlos Botelho, em São Paulo, Reserva Natural Salto Morato, tem as reservas da SPVS também, que a gente vai implementar ainda. Como que seria a implementação? E do Parque Nacional Guaricana, que a gente vai tentar agora também. Legal. Parque Nacional Guaricana, para quem não conhece, né, pessoal, fica aqui nas redondezas de Curitiba, não pega o território de Curitiba propriamente dito, mas fica 50 quilômetros daqui, e aí pega os territórios, né, dos municípios de São José, dos Pinhais, Guaratuba e Morretes. É uma área de 50 mil hectares, maravilhosa, aí, que a gente está implementando enquanto Parque Nacional, enquanto área territorial e área biodiversa, ela já existe desde sempre, né, Fusco? A gente precisa destacar essa relevância histórica
de um parque nacional que ele não existe só a partir do seu decreto, e sim desde sempre, ou seja, considerando as culturas, as pessoas que tem ali, né, e toda a biodiversidade incluída. E como que é essa implementação? Porque a minha curiosidade agora só os pesquisadores que têm acesso ao Smart, ou a gente consegue, digamos, disseminar para trilheiros, para visitantes? Ele é uma ferramenta de gestão. Então, assim, a gente está colaborando para a implementação como ferramenta de gestão dentro da unidade, que ela vai ter o acesso, que ela que vai gerir todo esse processo. Então, a gente está só capacitando os gestores, funcionários, para que eles possam implementar isso e usar ao longo do tempo. Uhum. Então, por exemplo, você pode usar essa ferramenta também como ciência cidadã. Está em processo ainda de uso, de construção, mas existe ali um modelo de dados que você, dentro do programa do Smart, da ferramenta, que você pode usar de coletas, não necessariamente de fazer patrulha, né? Uhum. Mas de coletas de um cara que vai para campo e começa a coletar os dados. Só que aí ele tem que exportar essas informações depois para algum responsável, para alguma central. Uhum. Então, precisa centralizar isso para alguém. Alguém está gerindo todas as informações, chegando nele, né? Sim. Gerindo essas informações dessas observações oportunísticas que a gente fala. Sim. Ele não é focado neste ou naquele animal ou espécie? Não, ele é focado em gestão. Na amplitude, né, no todo da biodiversidade. Ele é gestão principalmente ele é voltado para fiscalização. Principalmente para fiscalização. Então, ele inclui aí também vários outros modelos dentro dele que podem servir também para pesquisa, para você coletar dados de pesquisa também, mas o foco dele é patrulha, fiscalização e monitoramento. Então, você pode aí traçar objetivos dentro do teu parque de monitoramento, de trilhas a serem percorridas, quantos funcionários vão participar, tudo isso ele coloca dentro do Smart para a coleta de dados, para gestão. E aí você consegue mensurar isso com indicadores de pressão que o parque pode estar sofrendo, se está diminuindo ou aumentando, se as ações estão sendo efetivas, onde pode ser melhorado, onde está tendo mais invasão. Tudo isso de forma muito otimizada, muito prático, né? Você padroniza tudo. Então, você consegue padronizar essa ferramenta de uma maneira bem prática, fácil uso, e você consegue transformar isso em relatórios depois. Em mapas e relatórios. Eu estou vendo aqui no site as opções que ele dá aqui de trabalho, né, planos, database, maps, alertas, né? Alertas. Os PANs Network, né, os planos nacionais de proteção, patrulhas. Mas, assim, como você falou, pegando o gancho do oportunismo, né, da visualização do oportunismo, que acho que a gente trabalhar com a flora até um pouco mais fácil, porque ela está ali relativamente fixa no local, né? A fauna se movimenta muito, a gente acaba não vendo, às vezes, estando lá a presença. Mas, assim, o Smart, ele tem a possibilidade de eu disseminar ele para os visitantes da unidade? Por exemplo, você pode, umas ideias que a gente está tendo, algum visitante ou pesquisador que for na reserva, ele vai para campo. Aí você pode passar esse mesmo aplicativo, esse mesmo modelo de dados que usa para fiscalização, para que ele possa estar utilizando dentro do parque quando ele for visitar ou quando ele for fazer pesquisa lá dentro, um pesquisador. Então, quando ele estiver fazendo a pesquisa, vai anotando toda a trilha que ele está fazendo, vai mapeando isso. Fazendo o tracking. E qualquer observação que ele for fazer, tipo, viu um animal aqui super raro, ele anotou. Ele anota no Smart, certinho, como vem sendo anotado pela fiscalização normalmente. Viu um corte de palmito aqui também, anotou. Sim. Aí ele passa, depois, quando ele voltar do campo, passa para o gestor conecta ele no desktop e já sai todas as informações que ele coletou certinho, padronizado.
Legal. As opções de inputs, elas são textuais, tem como fazer foto e vídeo? Tem como fazer foto e vídeo. Legal. Na hora ali, né? Eu abria. Você pega, você tem a observação de um corte de palmito, você tem foto. Pum, tira foto, beleza. Observação de uma anta, ou rastro, ou view, né? Geralmente, quando a gente vê rastro, a gente tira foto. Aí você tira foto também. Então, tem todas as opções ali. E qualquer pessoa, pode ser um visitante também. Você pode falar... E ele trabalha no offline e no online, né? Quando você falou, se eu tiver online, na hora ele já sobe para esse... Pode subir online ou pode subir via cabo para o desktop. Então, você conecta o celular que você deu para ele, ou ele usa o celular dele, não sei. Hoje o Smart tem um aplicativo... Tem um aplicativo livre para pegar. Que legal. E aí, só que tem que ter os projetos, a senha, aí tem que ter a senha e o login, para você acessar qual projeto você vai estar usando, né? Então, aqui, por exemplo, nosso, a gente está usando o Programa Grandes Mamíferos do Mar, que a gente tem que estar usando no monitoramento em larga escala. Então, toda a nossa equipe de campo que for instalar armadilha ou remover a armadilha junto com o mateiro, junto com a comunidade lá, está utilizando o Smart para coleta de dados no campo, com o mesmo padronizado. Que legal. E esse modelo de dados você constrói antes. Sim. Você constrói antes. O que você quer coletar? Você constrói antes. Tudo o que você vai servir para o teu objetivo, né? Tal. Então, a gente construiu um modelo padrão para as unidades de conservação aqui na região da Serra do Mar. Que legal. Aqui no Guaricana, eu não me lembro de ter utilizado ainda o Smart. Não, ainda não. Né? Mas, assim, eu acho que você falando agora aqui, porque eu faço parte da equipe de campo, né? Da fiscalização e da equipe de pesquisa e uso público. Então, são as três dinâmicas, digamos assim, que tem no parque, que eu acho que são dinâmicas distintas, complementares, mas que podem atuar com o Smart. A minha intenção seria te dizer assim, que a nossa equipe está pronta lá. Hoje mesmo o pessoal está em campo ali, né, fazendo fiscalização. Se a gente já tivesse com o Smart ali, já poderia estar há um bom tempo te nutrindo aí com informações, sabe? Nutrindo toda o Parque Nacional ali com informações e tudo tabulado. A gente não tabular nada, vem tudo tabulado certinho. Sim. A gente tem esse já uma certa dinâmica, né, com a captação desses dados, compilação ali no nosso setor de pesquisa, a Carol, que hoje está à frente. Mas é isso, assim, acho que se a gente tiver um apoio tecnológico, né, que facilite ali na hora e depois também uma análise, e como você falou, só coletar o dado e às vezes você tratar ele internamente, você acaba não tendo eficiência de gestão, né? E aí você fazendo uma parceria com um projeto onde tem conexões com outras áreas e assim você consegue fazer uma gestão e uma pesquisa de uma área maior, né? Acho que fica mais efetivo. Então, poxa, fica bem bacana. O convite, assim, para a gente provocar ali a equipe, para a gente, o quanto antes, conectar isso, sabe? O Daniel, hoje, eu já fui coordenador da fiscalização no Guaricana, hoje é o colega Daniel. Isso, Daniel, exato. A equipe está à disposição. Ele ficou super empolgado com o Smart. Ele gosta de gel também, né? Empolgado, então... A gente vai implementar aí, já sim, vamos implementar com esse MBio lá, e para começar a utilizar o mais rápido. O ano que vem, já está usando. Já está usando o Smart ali. Eu mesmo, agora, enquanto pesquisador, me coloco à disposição, Fusco, se você quiser me colocar aí em alguma experiência. Sim. Porque eu me licenciei agora do ICMBio, né, mês passado, e a partir de agora, Carol comentou que dos próximos 2 anos, eu vou ficar focado na minha pesquisa, né? E a minha pesquisa é trilhas, né? Então, eu vou estar com o pé na trilha, né? A grande parte dos momentos. E aí, se eu tiver a opção e oportunidade de ajudar aí, eu fico... beleza. Sim, com certeza. Indo para lá fazendo trilha, participando de alguma coisa, você vai estar, se tudo der certo, já utilizando o Smart lá. Vamos fazer um momento aí de capacitação, vocês me orientem aí. Porque o meu recorte de estudo, né, é aqui no Paraná e é o eixo leste-oeste. Então, eu estou estudando o papel das trilhas de longo curso de maneira geral no Brasil e no mundo, mas o meu recorte aí de análise, então, vai ser aqui o Caminhos do Piabiru.
Ah, legal. Então, para quem não conhece, Caminhos do Piabiru é uma trilha, né, antiga, né, milenar, digamos assim, que faz a conexão do litoral, né, da leste aqui do Brasil com Inca, né, mas até a Foz do Iguaçu na parte do Brasil e do Paraná. Então, é todo trecho que você estuda, né? Então, acho que tem tudo a ver. E se a gente pudesse ajudar, e conte comigo aí que eu puder, eu gosto de estar conectado ali. Você vai ver que legal, você vai se amarrar no Smart ali. Maneiro. Eu estou dando uma fuçada aqui na internet e abri o programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar, Monitoramento e Conservação, num link aqui do IAT, num projeto que vocês protocolaram lá no IAT em 2021. Esse é o link que eu acabei colocando ele ali, é o link oficial? Não, o que você pode colocar como link oficial é o do Instagram, do programa. No Instagram você tem lá o @Grandes Mamíferos da Serra do Mar. Essa página nossa do Instagram, que a gente coloca várias informações a respeito da Mata Atlântica mesmo, das atividades do programa. Tá. Esse aqui, ele abriu um projeto, né, mesmo. Acho que, assim, ele, como você falou, não necessariamente é oficial no sentido que é o que vocês estão alimentando, mas esse link aqui do programa, que vai em um projeto em Word, aqui, né, em PDF, texto, explicando, mas é o oficial de vocês também, né? Esse daí do IAT é o nosso, que a gente protocolou as atividades que a gente desenvolve junto ao IAT. Ah, tá. Entendeu? É um projeto protocolado para desenvolver as ações. Parceiras nos parques estaduais, nas unidades de conservação estaduais do Paraná. É que nem no ICMBio, quando a gente faz também lá no CESBio, né? Aham. Ah, tá, o IAT, né, o pessoal que está acompanhando, que não conhece, até o Instituto de Água e Terra, né, é o Instituto Ambiental do Paraná. Do Estado do Paraná, né, o ICMBio no âmbito federal. Então, eu vou colocar aqui o link do Instagram aqui do Grande... Esse nome é maravilhoso, né, Grandes Mamíferos. E fala um pouquinho aí de quais grandes mamíferos vocês têm encontrado ou encontraram, quais vocês gostariam, qual que é A gente encontrou todos aqueles esperados para ocorrer aqui na região. Então, onça-pintada, a onça-parda, o queixada, que é o porco do mato, né? A gente tem dois, o queixado e o cateto. A gente tem o queixado e o cateto na região. Tem a anta, que é o maior mamífero terrestre, aqui da América do Sul. Tem o veado, tem 2 ou 3 espécies, acho que a gente pode encontrar, mas mais 2, assim. Tem um que só ocorre na Serra do Mar, aqui na região do Paraná, Santa Catarina. Mais Paraná, São Paulo e um pedaço de Santa Catarina, que é o Mazama jucunda, agora o nome dele. Antes era Mazama borora, agora é Mazama jucunda. Então, é um animal endêmico, praticamente, da Serra do Mar, aqui da região nossa, onde a gente está atuando. Então, a gente tem registrado todos esses bichos, né? Tem alguns animais mais característicos do cerrado, como o tamanduá-bandeira, a gente registrou. E é bem legal, assim, no limite, né? Na borda entre a floresta atlântica de interior com a serra, ali na região do Paranapiacaba, ali do Parque Estadual Carlos Botelho, né? De São Paulo. Uhum. Então, tem uma biodiversidade grande, assim, fora que uma quantidade grande de aves também. Então, macuco, jacutinga pegou, lá de Cerrado a gente pegou o cachorro-vinagre, que é um animal bem difícil de registrar, que é um canídeo sul-americano que anda em matilha. Então, fora o lobo, a gente tem lá na América do Norte, a gente tem o cachorro-vinagre que anda em matilha também. Uhum. E é 11 indivíduos, mais ou menos. Até 9 ou 11 indivíduos. É bacana. Que legal. E, assim, você citou o Caminhos da Mata Atlântica e a Rede Trilhas ali. Fala um pouquinho, comecei você falando aí né, quando você fala pegou, nas câmeras traps e, né, nas imagens. Nos rastros, em pegadas e câmeras trap, principalmente. Né? Mas vocês trabalham também com a metodologia de captura, estudo e soltura, como é que é?
Não, a gente só trabalha com armadilha fotográfica e observação ao avistamento ou rastro, vestígios, né? Tá. Porque captura, aqui a gente está numa região de muito difícil acesso, montanhosa. Então, para você fazer uma captura efetiva de vários indivíduos é complicado. E para você também colocar colar, rádio colar, né, no bicho para monitorar via satélite ou via GPS, né, é também difícil, custoso. Fora a captura, que já é muito custoso, você tem que colocar o rádio colar e monitorar isso. Sim. Então, e às vezes o sinal não pega, porque você está numa região muito montanhosa, floresta densa, com bastante grota, né? E aí, às vezes, o sinal não emite. Sim. Então, a gente entende que para o nosso objetivo, que é monitorar a ocupação ou até mesmo a abundância de algumas espécies numa região tão grande, em grande escala, a gente entende que os resultados obtidos por armadilha fotográfica ele é bastante efetivo nesse propósito. Onde você está produzindo indicadores, né, de ocupação, de quantos animais estão ocupando, se está havendo uma ampliação ou retração ao longo do tempo da ocupação das espécies nesse contínuo de floresta, se as unidades de conservação, com o tempo, com as ações de melhora na proteção e manejo, estiverem realmente efetivas, a gente vai ter esse indicador de aumento, por exemplo, que a gente espera ter, né? Então, tem alguns animais muito raros aqui que a gente está tendo, que é o onça-pintada. Então, a onça-pintada está bem raro. Então, a gente espera que ao longo do tempo, com as ações sendo desenvolvidas, a gente possa estar a população crescendo. Mas para isso tem que ter um esforço bem grande, integrado, de várias UCs, não só do Paraná, mas também com propriedade privada, comunidade local, principalmente, e entre os estados, né? Porque a gente atua nos 2 estados, Paraná e São Paulo. Então, uma integração de esforço aí no combate dessas ameaças e tal, para a gente ver algum crescimento na população das espécies que estão mais sensíveis, mais em declínio, mais vulneráveis, né? Sim, acho que aí você trouxe até um outro gancho para o papel das trilhas, né? Essa integração de instâncias, né? De coletivos em torno da gestão ambiental. A trilha, ela tem se demonstrado, a gestão de trilhas de longo percurso, né? Tem se demonstrado um grande potencial para você integrar essas pessoas e esses grupos e instâncias que você citou, né? As instâncias federais, estadual, municipal e os proprietários, onde você tem um projeto que a trilha acaba unindo esse povo, né, integrando, fazendo esse povo se conversar em prol da conservação, né? Então, exato. Esse é o papel, acho que esse é um dos grandes papéis do programa também. E o programa, ele tem uma rede de monitoramento, que foi uma iniciativa nossa, assim, que a gente criou lá em 2018, justamente para você integrar várias instituições, várias áreas diferentes dentro de um propósito comum. Eles estão dentro do mesmo contínuo, né, do mesmo bloco ali de floresta. E essa integração auxilia também no monitoramento. Então, existe aí um apoio de vários setores, de várias instituições, áreas dentro dessa rede que apoiam também a execução, né, participando desse monitoramento em larga escala. E a gente acaba compartilhando todas as informações que a gente registra dos dados, depois de tabulados, identificados, a gente compartilha com todo mundo para que eles possam usar também para a tomada de decisão, para a educação ambiental, com imagens, para a divulgação. Então, trazendo conscientização também, né, maior participação nisso tudo. E a rede de trilhas entraria nesse processo também, com certeza. Esse tem um papel ainda de integração, como você falou, né? Você vai pegando várias áreas de tudo quanto é lado, e a gente tem uma visão do todo, consegue ter uma visão comum do todo, onde está tendo um problema, onde está tendo, aqui tá legal, aqui precisa melhorar. É muito bacana tanto o programa Grandes Mamíferos, né, ele realmente traz esse despertar, né, do todo, né, da conectividade, da necessidade da conectividade, essa que é a verdade, né, você
é inviável a saúde humana e a saúde da biodiversidade em geral sem a conectividade. E esse programa, tanto quanto programas de grandes trilhas aí, né, de grandes percursos, a gente tem, falando da Rede Trilhas, porque ela virou uma política pública, né? Em 2000 aí a partir de 2018, 2019, você citou o Caminhos da Mata Atlântica, que também começou um pouquinho antes, e devem ter certamente outros projetos, programas de né, grandes percursos aí. E aí acabou que culminou nessa política pública em 2018, onde o ICMBio abraçou a causa, né, e colocou isso junto com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério do Turismo, né? Isso. E hoje está atuando assim. E assim, é um trabalho de formiguinha, né? Porque é bem isso, a gente tem que ir caminhando e conversando com várias instâncias, várias pessoas. E nesse processo de conversar com as pessoas, como que você está sendo recebido, Fusco, nas esferas aí? O que você vê, tanto das 3 esferas, como que está, digamos assim, a motivação, o mindset dessas esferas de gestão hoje ambiental e dos pequenos, quando digo pequenos, dos particulares, né? O que você está sentindo hoje? Como é que está isso? Varia. Varia. Tem algumas propriedades que se empolgam e acham muito legal e querem participar, né, e estão super dispostos a colaborar, procuram a gente para participar da rede. Então, você vê muita RPPN, por exemplo, querendo participar, e aí a gente coloca dentro, coloca a armadilha fotográfica lá, eles apoiam também. RPPN, vou fazer um parênteses aqui para o pessoal, né, reservas particulares do patrimônio natural. Vou botar até um link aqui. São oficiais, são reservas oficializadas, unidade de conservação, né, oficializadas, e tem algumas áreas protegidas ou propriedades rurais também interessadas e que querem ajudar, querem participar dessa rede, eu acho super importante. Então, a gente conversa com o proprietário, e tem proprietário que não quer nem saber, entendeu? Não quer gente lá, não quer colocar armadilha, não quer nem saber. Então, existe esse lado também, assim como existe gestores, dependendo de onde você for, alguns gestores mais empolgados, outros menos, em participar, ou entender, né, a função de todo esse processo, mesmo sabendo que ele vai ter muitos ganhos com as informações. Então, existe essa... E a gente tem o papel de cada vez mais insistir e motivar. Quem abre, assim, o diálogo, a gente motiva, a gente tenta motivar e mostrar a importância e colaborar com as informações, colaborar no que for preciso. Então, isso aí está sendo bem positivo nesse processo. E com a comunidade local também, né? Sim. Então, algumas moradores locais, eles conhecem a região. Então, onde a gente vai, o acesso, a gente não conhece muito o acesso, não dá, falar, ó, tem que instalar um ponto lá, sei lá, dentro do mato, 7 quilômetros daqui. Tem acesso? Quem conhece esse acesso? Ah, aquele fulano. Vamos conversar com ele. A gente conversa com ele, vê se ele topa, se ele conhece mesmo, e se ele topa participar, acompanhar, né, e receber uma diária para colocar a armadilha junto com a equipe de campo lá. Aí a gente vai mostrando, vai ensinando, e ele passa a ser um agente de monitoramento. Que legal. E aí, toda vez que ele for lá colocar e retirar a armadilha, a gente paga uma diária para o morador local que conhece. A maioria dos... A gente tem muito mateiro, muito morador local como agente de monitoramento, né? Sim, aí entra num ponto que eu queria... vou voltar daqui a pouco para a parte de governança, digamos assim, do programa, mas é a parte, então, já que você começou a falar, de geração de renda a partir do programa, né? Como é que vocês têm tratado isso? Há um planejamento de vocês para fomentar não só o interesse da pesquisa científica, o interesse da proteção e conservação da natureza, mas há alguma possibilidade de planejamento dentro aí do programa de, né, pessoas, estudantes, voluntários, empresas se integrarem com vocês e ganhar junto? Quais são as alternativas? A gente, por enquanto, tem uma linha de ação que é o marketing da conservação, junto com a nossa comunicadora da equipe, a Laila. Ela está fazendo esse papel importante de promover esse engajamento. Engajamento de instituições, engajamento de moradores locais,
gestores, a gente está atuando nas ações do programa e, ao mesmo tempo, os resultados do programa estarem disponibilizados de forma colaborativa com estratégias nacionais de planos de ação, por exemplo, para a conservação de espécies. Agora, busca por voluntários, estágios ou empresas que venham participar, assim, façam, a gente ainda não tem, porque aí existe um plano para isso, né? E a gente, como as áreas são muito complicadas, de difícil acesso, a gente acaba usando a nossa equipe de campo mesmo, para acessar junto com os moradores locais. Tem algumas ações eventuais que alguém quer participar e conhecer, aí procura a gente e fala, tem interesse em participar de um campo, aí a gente tenta encaixar em algum campo para ver, mas não tem um programa de voluntários para participar, né? Quando você fala a gente hoje... a gente é equipe, né? A equipe do programa. Quem é a equipe? Então, a Laila, que eu falei, né, a comunicadora, tem a Mariana Landis, que junto comigo coordena o programa, e a equipe de campo é o Gabriel Magese, que está no campo fazendo as instalações de câmera e tal, e tem também a Vitória Pinheiro, que está fazendo também as instalações de armadilha e monitoramento em campo, lá pro lado de São Paulo, principalmente. Então, essa é a equipe. Aí tem os colaboradores, né? A equipe fixa, você diz? A equipe que a gente depende de financiamento para pagar e para ter essa equipe nossa. Assim. E qual que é a estrutura? Ela é uma empresa hoje, o programa? Ele é um projeto? Não, o programa é uma iniciativa vinculada ao Instituto de Pesquisa Cananéia e ao Instituto Manacá, que são duas ONG do terceiro setor. Tá. Então, a gente capta recurso por eles e fomenta para fomentar todas as nossas ações. Então, tem a WWF Brasil e a Fundação Grupo Boticário, são os principais patrocinadores hoje. Tem também apoios que a gente tem com a rede de monitoramento. Então, a Copel, por exemplo. A Copel, a gente conseguiu fazer com que a Copel participasse da rede. Eles são a equipe da Copel lá, que tem hoje, super envolvidas no monitoramento das áreas da Copel dentro da Serra do Mar, do Paraná. Então, eles têm gente lá que vai para campo, o Irapuã, que é o cara que vai para campo lá da Copel, instala armadilha, remove armadilha, dentro do monitoramento que a gente faz. Então, eles são super envolvidos. Tem também outras áreas, como as reservas, o próprio Guaricana, tem o pessoal envolvido. Então, a gente acaba envolvendo algumas áreas que têm a sua própria equipe para instalar, remover armadilha, fazer todo esse processo. Ali no Guaricana, a gente tem o emblemático Daniel Lamberg ali, que é um... O Daniel Lamberg, então, bem citado, ele quer falar dele agora. Ele é um cara da comunidade local, está com a gente faz bastante tempo, desde a minha época de doutorado, depois pós-doc, que ele é o cara que faz o campo, principalmente dentro do Parque Nacional Guaricana. Ele conhece, ele e o pai dele, Daniel Lamberg e o Antônio Lamberg. Conhece muito a parte dentro do parque e é um cara que, porra, para você ser parceiro de equipe ali, é com ele, nessa questão. Então, é muito bacana. E ele também, a gente apoia, né, com recurso e tudo. Daí, no caso dele, são as diárias que você comentou. Assim, possível, exatamente. Envolvimento da comunidade local nesse sentido, né? E aí é um baita potencial para envolver várias pessoas, tá atuando tanto no monitoramento, quanto também na fiscalização. Sim. Falando eu ia pegar um gancho aqui das escolas, mas você trouxe a última palavra da fiscalização. Vocês devem ter alguns desafios, digamos assim, tanto do encontro com ilicitudes, do encontro com, né, essas pessoas que praticam. Como que é isso o dia a dia, assim? Tem alguma história inusitada, alguma situação? Certamente vocês devem conseguir imagens, né, em função de querer registrar a fauna e flora, acaba pegando, né, alguma história interessante aí, ou, enfim, alguma situação que o projeto também, vocês trabalham em parceria, não só com os órgãos de gestão ambiental, mas da polícia, alguma coisa nesse sentido? A gente atua totalmente com os órgãos, então, muitas vezes a gente passa para o gestor responsável e depois passa para a polícia, né? A gente teve alguns registros, né, de pessoas
cometendo ilicitude mesmo, né, com arma de caça, com palmito, na armadilha. Então, a gente pegou algumas coisas, mas é bem difícil, porque quando eles notam que tem uma armadilha fotográfica ali, eles já roubam, né? A gente teve equipamento roubado de um monte, assim. Só no ano passado foram 11 equipamentos em 2022 roubados, furtados. Então, aí teve outros que o cara não viu a armadilha, passou com a arma de caçador, né? Passou com a arma, a espingarda, ele não viu. Sim. Então, e a gente pega cachorro doméstico também, muito cachorro doméstico, principalmente em borda aí de floresta, ou mesmo no interior, alguns que pode estar junto com o caçador, inclusive, né? Esses cachorros. Palmiteiro, a gente já pegou também, carregando palmito. Mas isso mostra para a gente a situação. A gente está numa situação bem séria quanto às ameaças ali, que é diferente do interior, que é mais desmatamento. Aqui o problema sério é invasão por caça, palmito, extração irregular dos recursos naturais, né? Extração ilegal de recursos naturais. Então tem um problema sério, assim. A gente constrói isso com gestores, informando, vendo a necessidade de colaborar em algum sentido, de aumentar, também cobrar das instituições federais, estaduais, de um apoio maior na fiscalização, planejamento mais efetivo, de gente o tempo todo lá dentro da unidade. O turismo também ajuda nisso. Então, você ter um uso público que tenha pessoas constantemente usando a unidade, ajuda também a inibir presença do consumidor, mas não é a solução. O turismo não pode ser visto como a solução. Eu acho que o turismo de observação, ele é como um potencializador. Então, se você tiver turismo de observação e não tiver nenhuma fiscalização no parque para trabalhar com as ameaças, também não vai servir de muita coisa e pode causar, inclusive, pode ser, inclusive, ruim para o turismo, porque você não tem segurança. Sim. Quando a gente fala de turismo de observação, ele anterior à observação você está lá, né? Então, é um turismo de existência, né? De vivência, e a fiscalização não necessariamente ela precisa ser só presencial em campo, mas com um enxoval de informativos, né? Tanto prévios quanto no dia, estrutura de visitação, com um receptivo de uma placa, algumas placas ao longo dos trechos, né? E acho que o desafio também para vocês, fazendo um paralelo com as trilhas, é essa exposição, né, que daí eu vou fazer a pergunta da estrutura de vocês hoje, mas a exposição de colocar um equipamento num trecho de trilha acaba ficando um pouco mais exposto, né, o equipamento, e aí, na verdade, não é isso que gera o ilícito, né? O ilícito, ele vem... a gente acaba invertendo valores na sociedade, né? Na ausência de educação, qualquer que seja, educação ambiental, educação, equilíbrio emocional, mas assim, até isso, né? Acaba que o projeto ele poderia ser um pouco mais eficiente, um pouco mais eficaz, se tivesse um pouco mais de educação das pessoas, né? Se tivesse educação, se tivesse uma fiscalização mais efetiva ali, tudo isso ia ajudar, com certeza, inclusive para os bichos, principal, que é o foco, né? A biodiversidade é o foco ali. Então, e a gente acaba colocando em lugares, quando a pessoa fala, ó, essa trilha aqui vai roubar. Então, a gente pega e tira e coloca em carreiro de animais. Só que aí você acaba afetando, um pouco, diminuindo um pouco a detecção de espécies que usam a trilha. Então, o caso onça pintada, onça parda, que é um dos focos, elas usam muito trilha, estrada, né? Estrada que velha, antiga. E aí colocando em carreiro, o bicho pode estar passando e você não detectando. Então, isso prejudica um pouco. Então, a gente mescla, né? Põe trilha, fora de trilha, vai colocando. Hoje, você comentou ali, razoável, umas 5 pessoas fixas aí no projeto, mais algumas que vêm por demanda. E a estrutura de vocês hoje, Fusco, como que está vamos pensar, eu aqui, um leigo, perguntando, vocês têm as câmeras, são câmeras traps, deve ser também câmeras manuais, de alguma maneira, veículos. Você tem hoje
uma estrutura fixa tua ao longo do tempo? A gente não tem uma estrutura física fixa. A gente trabalha em casa, o pessoal trabalha em casa e vai para campo. Tem as instituições, por exemplo, o IPEC, tem Cananéia, uma base lá, mas é uma base no IPEC. E a gente costuma, recursos hoje que a gente consegue, remunera aí as diárias de pesquisadores ou de equipe de campo, a gente também, só que pipocado. Então, cada financiamento que a gente pega um pouco. Então, a gente não tem um financiamento ainda que a gente consiga trabalhar integral para o programa, toda a equipe. É o salário investido nisso, para a gente estar o tempo todo trabalhando nessa questão das ações do programa, né? Então, a gente não tem isso hoje. A gente tem trabalhos, financiamentos, que consegue pagar um pouco de cada da equipe e também de toda a parte logística, que é de campo, gasolina, hospedagem, toda essa estrutura que precisa ser e equipamento, né? Então, a gente tem isso. Hoje, a gente conta com uma caminhonete para fazer o campo aqui do lado do Paraná, que é do IPEC, que já tinha. E também lá em São Paulo tem um carro que também é do Instituto Manacá, mas não é uma caminhonete, né? Não é um 4x4. Então, tem dificuldade de acesso. Então, às vezes, a gente tem que alugar uma caminhonete 4x4 para acessar a área. Ou a gente também tem apoio de algumas unidades de conservação ou de algumas áreas, de algumas propriedades, para entrar com o veículo deles, assim. Então, isso existe também, esse apoio. Em apoio ao projeto, os termos de cooperação, né, que viabilizariam também, como que está hoje isso? Vocês têm, né, a fonte de vocês no IPEC e no Canané, e com os órgãos federais e com o ICMBio, vocês têm acordo de cooperação? Ainda, não, a gente tem, então, tudo através da rede de monitoramento, esse acordo. É um acordo bastante informal, apenas seguir uma carta de princípios e uma declaração de adesão. A rede, ela virou uma instituição, a rede de monitoramento? Não, ela é uma iniciativa. Uma iniciativa voluntária. Voluntária. Uma iniciativa voluntária das instituições que queiram estar junto com a gente nessa ação de monitoramento, a integração de esforços. Então, eles assinam uma carta de adesão. E nessa carta de adesão tem algumas coisas, você pode apoiar com o quê? Posso apoiar com trilhas, com mapas georreferenciados do local, com guarda-parque, ou sei lá, com armadilha fotográfica, eu tenho algumas. Então, nesse sentido que é o termo de adesão, né? Quem que está, assim, mais atuante ao longo desses anos todos que você está trabalhando, não fazendo juízo de valor, esse é melhor ou é pior, mas no âmbito federal, estadual e municipal, aqui nessa região e nas instituições, quem que você percebe que está atuante e quem que precisa atuar um pouco mais? Alguns, por exemplo, dentro do ICMBio, a gente tem alguns parques, o próprio Parque Nacional do Guaricana, Parque Nacional Guaricana, e o Parque Nacional Saint-Hilaire, eles estão mais atuantes, estão bem mais envolvidos, estão no programa. Agora, alguns outros, a Unidade de Conservação Federal já não. Então, ali na região do Guaricana e do Saint-Hilaire tem no meio ali tem acho que é municipal ou estadual, aquele da Fazenda Estrela ali do lado. Aquele é propriedade, eu não sei se é particular, né, uma fazenda. Tem a Fazenda Estrela que é particular, mas tem um parque, acho que é municipal ali, né? Agora eu não lembro. Miolinho ali. E a APA no Guaratuba. E a APA no âmbito estadual. É estadual. Então, a gente conversa, alguns gestores, com alguma... a própria unidade em si, né? Particularmente a unidade, que a gente trabalha mais diretamente. E com a instituição em ICMBio, por exemplo, fica um pouco mais difícil, porque a gente trabalha mais diretamente com os gestores, né? Então, isso vai variar, depende do gestor, depende da vontade de colaborar com cada um deles. Sim. Mas a gente está apoiando mesmo assim, mesmo sendo tem vários pontos dentro de uma área, mesmo que não tenham grandes apoios, ou não tenha um apoio nesse momento, a gente compartilha informação. Uhum. Usa informação, compartilha, manda e-mail, fala, diretamente estamos mandando informações, vimos presença não sei do que, manda direto para eles. Então, tá sendo esse canal, assim.
Mas tem instituições, alguns parques mais complicados de conseguir acesso, de conseguir apoio, porque não tem nem gente trabalhando no parque direito. É praticamente parque vazios, assim. Então, aí a gente busca incentivar para que tenha alguma coisa lá, né? Sim. Ainda encontra bastante, né, Fusco, a ausência de estrutura física e de competência humana para a gestão ambiental, né? Então, esse é um problema sério, né? Um problema já de escala regional, federal, assim, nacional. Que precisa ser, eu acho que, por exemplo, na minha opinião, tá? Tinha que ter a profissão guarda-parque nas unidades de conservação. Tinha que ter uma profissão guarda-parque. Não tem profissão guarda-parque no Brasil, assim, em nível federal. Então, isso facilitaria muito o problema da fiscalização de pessoal com perfil de fiscalização, que esteja lá no mato, contratado para estar andando, para estar anotando, para estar investigando, para estar colaborando com as ações lá, com papel de fiscalização mesmo. Tá o tempo todo andando ali. Acho que isso para mim e aí carreira, né? Você faz uma carreira nisso. Sim. E assim, do que você está falando, volta à expressão que você falou ali. Quando a gente tem a presença, seja de uma atividade de uso público, educacional ou de fiscalização, ou seja, a presença, ela já é o inibidor, né? Ou já é o inibidor do ilícito e o fomentador. Porque, por exemplo, se você tem lá um cara andando o tempo todo, ou turismo vendo o tempo todo, montanhista, pergunta para um montanhista, você sabe, né? Você pergunta para um montanhista, cara, eles te falam, olha, tem equipamento inteiro aqui que anda, aqui não sei o que lá. Eles o tempo todo presenciando e colocando compartilhando as informações com a polícia ambiental. Mas muitas vezes você não tem polícia ambiental eficiente, então você tem que melhorar lá também, né? De gente de presença humana mesmo na polícia, mais presença humana efetivo, maior, né? Sim. Quando eu falo da estrutura, eu incluo também tudo. A gestão policial e nas áreas ambientais é bem deficitária também, quantitativo, né? Qualitativo a gente até tem um avanço, as pessoas acho que estão mais capacitadas hoje, mas realmente a quantidade faz a diferença e hoje a gente está bem aquém do que precisava. Bem aquém do que precisa, aí você tendo isso, você começa, e aí você inibe, você acaba inimindo. Quanto mais gente está te observando, você evita ir naquele lugar, né? Então é isso que acontece. Então, e o guarda-parque no Brasil, principalmente nas unidades de conservação, como aqui no litoral, ou afastadas, né, mais em áreas rurais, assim, né, de próximos de áreas rurais, você tem o potencial de envolver a comunidade, cara, como guarda-parque. Uhum. Então, você tem algumas pessoas que moram lá, contratar essas pessoas que vivem ali, conhecem a área pra caramba, já por outras épocas, ex-caçador, ou que trabalhou muito tempo na região. Parque, putz, cara. Hoje a gente tem eu tô vendo aqui... Baita potencial. No